Queridos irmãos, o título da nossa mensagem é Se é salvo, é grato. Se é salvo, é grato. O texto que nós vamos ler inicialmente hoje encontra-se em Lucas, capítulo 17, versículo 17 ao 19. E o texto do Evangelho, nesses versículos, diz assim: Jesus perguntou: não curei 10 homens? Não está na NVT, não. Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levante-se, vá, sua fé o curou. Aqui estamos dentro de um contexto no Evangelho, na conhecida história dos 10 leprosos que o Senhor Jesus curou. E Jesus aqui seguia a caminho de Jerusalém. E sua rota o levou até as fronteiras da Galiléia e a Samaria, onde ali ele exatamente teve um encontro com estes 10 leprosos. E estes leprosos, devido às suas enfermidades, eles estavam banidos, eles foram expulsos, exclusos do convívio com toda a sociedade onde eles viviam. E assim eles viviam, os 10 juntos, mas viviam à margem do convívio com todas as demais outras pessoas. E em meio a essas pessoas também amigos e familiares. Então aqueles homens avistaram Jesus, e o avistando, o texto aqui diz que eles o reconheceram. E a prova disso está que eles chamam pelo seu nome. E não só chamam pelo nome de Jesus, mas clamam por misericórdia. E aqui Jesus lhes deu uma ordem. E essa ordem era para que eles se apresentassem diante de um sacerdote. E no mesmo instante, aqueles 10 homens obedeceram a ordem do Senhor e foram purificados. A questão de se apresentar a um sacerdote dá-se pelo fato que o sacerdote era aquele também que dava o diagnóstico da doença e, portanto, aplicava a exclusão desses homens de todo o contexto social que eles pudessem viver em meio às suas famílias, dado o fato de uma doença ser contagiosa e tantas outras questões de que as pessoas olhavam para esses homens como impuros. E impuros de uma forma tal que estavam completamente incapacitados de convívio com outras pessoas, exceto aqueles que viviam no mesmo estado que eles viviam. Mas os sacerdotes também, eles diagnosticavam a cura. E ao tempo que diagnosticavam a cura, também lhes tiravam as sanções que lhe eram impostas de exclusão de toda a sociedade e da família. E por isso é que Jesus diz: vão ao sacerdote. E aqueles homens foram. E ao irem, foram purificados, foram curados. E ao serem curados de suas terríveis enfermidades, ali no meio daqueles 10 homens, só um, entre os 10 leprosos, somente um, ele voltou até Jesus em gratidão
E isso foi demonstrado porque ele lança-se aos seus pés, glorificando a Deus. Queridos, se tem uma coisa terrível e demasiadamente perigoso na vida de um discípulo, de um cristão, é a ingratidão. É o pecado da ingratidão. É terrível. Tal pecado é visto na história dos 10 leprosos. Mas algo interessante é que este único, somente um grato homem, o que há de... E esse interessante é porque ele era um samaritano. E os samaritanos, se tinha uma coisa que eles não gostavam, era de judeus, e judeus muito menos ainda. Eles eram inimigos, eles não se toleravam. Mas vemos aqui, por demais admirável e surpreendente, aquele homem samaritano ia até um judeu, Jesus, e agradecer-lhe. E eu digo surpreendente porque muitas vezes nós somos agraciados, favorecidos por uma pessoa que até nós nem temos muita simpatia. E nos vimos de forma ingrata, ao ponto de nem sequer olhar para aquela pessoa e lhe agradecer com um coração de fato grato. E sabe por que muitas vezes isso ocorre, que nós não somos gratos? É porque nos falta humildade. É porque ao invés de imperar a humildade, impera-se o orgulho, a presunção, a arrogância. Esse é o grande problema na vida de todos nós seres humanos. O que não deveria existir, na verdade, na vida de um verdadeiro cristão, porque o Sermão do Monte diz que bem-aventurados são os humildes de coração. Mas mediante a atitude daquele homem, podemos ver aqui que ele não somente ele foi curado de sua doença, mas ele recebeu uma bênção infinitamente maior que a sua cura física. E sabe por quê, queridos? Porque ele recebeu a absolvição dos seus pecados e ele foi salvo. O pastor Warren Wiersbe, ele de uma forma muitíssimo acertada, ele diz assim: a bênção da vida eterna dura para sempre. Enquanto a cura física, embora seja uma grande bênção, termina com a morte. Muitas vezes nós oramos muito pela enfermidade de A, de B, de C, de C. E que devemos orar, é bíblico. Mas parece que o que nos motiva muito mais a orar pelas pessoas é mais por isso do que pela sua vida espiritual, do que pela sua salvação. Porque eu posso ser curado de um câncer e de qualquer outra terrível doença. Mas como eu sempre digo, se o final da minha vida for sem Cristo, eu só tenho um destino, e esse destino é o inferno. Seja quem eu for. Se for sem Cristo, é isso. Mas eu posso ser curado ou não ser curado de um câncer ou qualquer outra terrível doença. Mas se o final da minha vida for com Cristo, a minha vida, ela não termina ali, mas ela vai e continua por toda a eternidade com o Senhor, Deus da eternidade. Então nos lembremos mais de orar por isso. Porque muitas vezes oramos muito mais pelas coisas terrenas.
um bom emprego e tantas outras coisas, um bom emprego para o meu filho, isso para minha esposa, isso para o meu marido, isso para aquilo. Vamos orar por isso, que melhore isso, que venha mais dinheiro, que eu troque o carro, E a gente não ora pela salvação dos nossos mais amados seres que vivem ao nosso redor. E avalie que se a gente não ora para aqueles que estão do nosso lado e que nós amamos tanto, quem dirá se orarmos pelas pessoas que a gente nem conhece? A gente está pouco se importando se vão para o inferno ou não. A gente não se importa se o filho está indo. A gente se importa mais com a nota 10 do colégio, e tem que ter. Abaixo de 10 é tudo vermelho. Mas isso não é mais importante. De jeito nenhum. Então, diante do que até agora falamos, eu oro ao Senhor que que nós possamos nos apresentar a essa mensagem e façamos isso em completa atenção, com muito respeito e reverência, a fim do nosso próprio benefício, para que nós venhamos absorver o ensino dessa mensagem, o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, e atentarmos aqui, ao menos, que vamos falar sobre ela, ao menos 3 preciosas verdades para o proveito de nossas vidas. E a primeira verdade é que uma vez que uma pessoa reconhece a sua grande necessidade, essa pessoa, ela suplica por socorro. Ela pede socorro. O versículo 11 ao 13, o texto diz: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Imaginemos aqui tal cenário: 10 homens leprosos, cheios de feridas, supurando, pus, fedendo. De fato, um cenário desolador, terrível, devastador. De fato, alguma coisa que a gente até fica difícil de imaginar. 10 infelizes homens juntos. E todos eles sofrendo as aflições de uma enfermidade terrível, tal como a lepra. E o pior, queridos, além do sofrimento da lepra, das dores, das feridas, ainda a dor de estar completamente longe, exclusos do convívio de seus familiares. Na verdade, não só os familiares, mas toda a sociedade. Sozinhos, isolados, como resto, como lixo, que se coloca num aterro sanitário, longe do meio do povo, longe do meio da cidade. Podemos observar, conforme o relato aqui em Lucas, que aqueles homens estavam profundamente aflitos e inquietos com o estado miserável de suas vidas. E o estado miserável daqueles homens era a eles algo bastante sensível. Eles sentiram isso. Identificaram este estado. Eles não achavam que estava de boa, não. E sabe por quê? Porque eles, sabendo da sua doença, eles se mantiveram longe de nosso Senhor. Eles não se aproximaram e abraçaram o Senhor, mas se mantiveram longe. Porque eles não podiam, eram proibidos de se aproximar das pessoas.
eram impuros. Eles eram o próprio mal. No entanto, aqueles homens não ficaram quietos. Eles não ficaram sem dizer coisa alguma. Mas ainda distantes de Jesus, pois como falei, não podiam deles se aproximar e de ninguém, mas eles gritavam por ajuda ao Senhor e gritavam dizendo: Jesus, mestre, misericórdia de nós. Aqueles leprosos, completamente cientes do estado deplorável de suas vidas, em meio ao grande sofrimento que os afligiam, eles abriram suas bocas e clamaram por misericórdias, eles suplicaram por alívio ao enxergarem diante deles uma grande e única oportunidade: Jesus Cristo. Nós podemos ver nas vidas desses leprosos algo bastante instrutivo sobre a conduta de um cristão em sua vida diária quanto à oração. A oração, em primeiro lugar, ela deve ser algo corriqueiro, cotidiano, e não algo esporádico. Ou seja, eu oro hoje e daqui a um tempo. É ali e acolá. A oração na vida de nós cristãos deve ser algo corriqueiro, diário. E, se possível, várias vezes no dia. Porque é incompreensível que um verdadeiro cristão, ele não se coloque em oração em seu dia a dia. É algo incoerente. É algo contrário à Bíblia, à vontade de Deus. Eles dizem: orem sem cessar, orem sempre. O Senhor disse para que a gente ore por vários motivos. Orem pelos seus próprios maus desejos. E essa postura deve ser feita não só de forma superficial, mas é uma postura em oração que deve ser feita em verdade e em profundidade, não alheio, não somente blá, 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 falando alguma coisa e todas as palavras que se está falando, se expressando, ou só ou acompanhado, não tem nenhuma coerência com as nossas vidas. E não tem significado nenhum para nós estamos só falando. Ô Pai, até oramos bonito, uma oratória bonita, mas são palavras superficiais, sem profundidade, sem verdade. A oração, queridos, é parte da nossa adoração. Na oração nós adoramos o Senhor. E, portanto, precisamos orar como adoradores que o Senhor procura. Quais são? Aqueles que oram em espírito e em verdade. Pois são a estes que o Senhor inclina os seus ouvidos. A oração completamente mecânica, superficial, no automático, essa oração não sai aqui da boca, já cai no chão. E se for em silêncio, não sai da mente, na mente mesmo fica. Que situação terrível e desastrosa são as de muitas pessoas que se encontram a um passo da morte, que estão diante da bifurcação do juízo,
E nessa bifurcação, tem dois caminhos, ou vão ser condenadas ou vão ser salvas. E que quase nada, ou mesmo nada, sabem sobre o que significa a oração verdadeira e do coração que segue conforme o padrão de nosso Senhor. Não sabe. E tal situação deve-se, porque a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria, não tem qualquer senso, percepção de pecado. A grande maioria não tem nenhuma compreensão do estado desgraçado de pecado e perdido que se encontra. A grande maioria não sabe, até podem dizer, não, eu sou um pecador, mas não sabe o que estão dizendo. Não sabe o que estão afirmando. Não sabe o que é, de fato, ser um pecador, um miserável, desgraçado e cínico pecador. Não sabe. A maioria não sabe. Aqui na sua mente nada existe de percepção quanto à sua enfermidade espiritual. Estão de boa. A maioria está de boa. Eles não têm a percepção o quanto são culpados. E, portanto, eles andam como cegos, sem se darem conta que eles estão prestes a caírem no abismo do inferno. Não se dão conta disso. Quantos e quantos no dia de hoje podem cair nesse abismo? É só apertar o stop da vida, segue-se ao juízo. Segue-se a bifurcação do juízo. E muitos estão sendo condenados. Não percebem quão culpados são. E andam como cegos. É somente quando uma pessoa toma consciência do seu pecado, pecado esse que enferma toda a sua alma, é somente aí quando toma consciência que ela, de imediato, aprende a orar. Ontem tivemos aqui 3 parábolas faladas aqui pelo nosso irmão Luan. E ali verificamos no momento em que na terceira parábola, a do filho pródigo, no momento em que aquele menino, aquele jovem, toma ciência do seu estado de pecado. E aquela fala daquele menino, o que é que eu estou fazendo aqui, e tudo mais, e diz, sairei agora às pressas, às carreiras, de carreira trancada, e irei para o meu pai e direi a ele, pai, pequei contra ti. Ou seja, ele quando se viu naquele chiqueiro dos porcos, ele verificou o seu estado desgraçado, enfermado de pecado. Mas tem muita gente no chiqueiro dos porcos, e como foi dito ontem, dentro da igreja e fora da igreja, e que ainda não perceberam o seu estado desgraçado de pecado. E enquanto não perceberem, ou dentro ou fora da igreja, continuarão no chiqueiro dos porcos, e jamais tomarão o rumo para outro lugar. E sabe por quê? Porque ainda não houve transformação de mente. Porque o Espírito Santo ainda não foi até a sua mente e fez o que só Ele pode fazer: transformar mentes, metanoia, mudança de vida, mudança de mente, mudança de curso, mudança, transformação. Queridos, o amor de Deus, ele é lindo, é maravilhoso, não tem um amor igual ao dele.
Mas o amor de Deus, uma vez experimentado por um miserável pecador, este amor transforma. Deus não é Deus de fazer milagre a conta gotas. Ele disse, vão até os sacerdotes, os 10. E imediatamente os 10, não ficou gritando, berrando, insistindo, não. Os 10 foram curados. O Senhor, quando disse aos cegos, tantos cegos que Ele curou, Ele disse, veja, Ele não ficou naquela latomia, gritando, berrando. O Senhor, quando disse àquela mulher, vá, eu também não te condeno, e não peques mais, aquela mulher foi salva. Ele, quando olhou para aquela samaritana e abriu os seus olhos, e ela se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ao mesmo tempo aquela mulher transformou-se em uma missionária na sua terra, onde ela era considerada uma prostituta, uma vadia. Ao chegar naquele lugar, na sua cidade, ninguém a conhecia mais. Está diferente. E nós, como é que estamos? Chegamos em um trabalho, somos diferentes. Chegamos no meio da nossa família, somos diferentes. Chegamos na rua, somos diferentes. Fomos para a praia, somos diferentes. Estamos sendo diferentes. A lepra foi curada das nossas almas? Ou ainda as pessoas lá fora estão vendo o nosso corpo leproso ainda? É somente quando uma pessoa toma consciência do seu pecado, que a adoece toda a sua alma, é que ela de imediato aprende a orar. Senhor, Mestre, tem misericórdia de mim. Enquanto isso não acontece, não pede misericórdia. Pode pedir misericórdia por outra coisa. Senhor, misericórdia porque eu estou liso. Senhor, misericórdia porque meu carro quebrou. Senhor, misericórdia porque eu estou na rua. Senhor, misericórdia por isso. Senhor, misericórdia porque não tem cuscuz na minha despensa. Mas não pede misericórdia por ser um pecador miserável. Assim como o leproso passa a encontrar palavras em sua boca, e então ele ora, confessando sua imensa e urgente necessidade, e dessa forma ele pede suplicantemente por socorro, misericórdia. É bastante incompreensível que muitos cristãos oram em completa frieza. São orações fracas, orações que não têm propósito, que não têm objetivo. São orações para fim de história completamente fora do padrão que o Senhor nos ensinou. Oram mal, porque oram de forma negligente, ou seja, irresponsável, pensando somente nas suas vontades, nos seus desejos, no que eu quero para mim, e não no que o Senhor tem proposto para a minha vida. É uma oração egoísta. Pede para que Deus abençoe, o que Deus dá mais vai abençoar. Oram mal. E
E a Bíblia nos fala sobre isso. Tiago diz, capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. É o meu prazer que importa e não a vontade de Deus. E ele diz para que nós, quando fôssemos orar, disséssemos assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas a gente insiste. E estes fazem assim, sabe por quê? Porque não reconhecem suas mais urgentes e vitais necessidades diante de Deus. Quer viver segundo o seu propósito. Em suas orações lhes falta o reconhecimento que são fracos, que são umas coisinhas, que é o que nós somos, coisinhas, trocinhos, vermezinhos. Não reconhecem que são fracos. E, portanto, entendem que não carecem do amparo de Deus com sua mão de misericórdia e de graça. Eu não preciso, eu sou o cara. Eu sou o tampa. Eu sou o cristão, o crentão. Nós precisamos ter sempre em mente a convicção, sempre, do quanto nós somos necessitados da presença e da ação de nosso Senhor em nossas vidas. Assim como os leprosos enxergaram a necessidade de suas vidas, que nós possamos enxergar quão necessitados nossas almas também são. Porque, queridos, dessa forma iremos orar como quem sabe, e não de forma mal, negligente, irresponsável, egoísta, e como sabe quem? Como rebeldes, desobedientes. Se essa sempre fosse a nossa convicção, nós oraríamos com mais excelência. E quando orássemos com mais excelência, não era para que as pessoas olhassem e vissem: poxa, olha como ele ora. Não. Mas que essa oração com excelência, e por essa excelência, viéssemos a glorificar e louvar a Deus em todas as nossas palavras. Uma vez que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, nós jamais iremos negligenciar a oração. Estaremos sempre colocando nossas vidas diante dele. E o primeiro pedido é: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Porque eu tenho pecado. Porque eu pequei. Porque eu fiz isso. Senhor, me conserta, me ajusta. Senhor, me livra de ser vergonha do teu nome, Senhor. A maior necessidade da oração nossa é essa. Reconhecimento da nossa necessidade como infelizes pecadores. Independente se você já conhece a graça. Se não conhece, é aí que a coisa peca. Mas independente se você já foi agraciado. Até porque se você for agraciado, você sabe o miserável pecador que você é.
Se nós já temos a graça, nós sabemos. Por que graça é graça? Segunda verdade, que podemos verificar aqui, é que no caminho da obediência, nós vamos nos deparar com socorro, com auxílio, bem presente. O versículo 14 diz: e ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Jesus, ele não encostou sua mão em nenhum daqueles leprosos. Eles estavam distantes. Jesus já curou tocando? Já. Então Jesus não encostou. A outra coisa também é que Jesus não exorcitou a lepra. Exorcizou a lepra. Ele disse: lepra, sai. E tão pouco Jesus, ele ali puxou seu receituário e receitou ali um medicamento, ou quem sabe um rito. Faça assim, vá para a igreja agora, seja bonzinho, ajude nisso e faça aquilo. Dê o dízimo que você vai ser curado. Não. Ele nem receitou medicamento e tampouco rito sacrificial para que aqueles homens fossem curados. E menos ainda, nosso Senhor não exigiu que lançasse mão de algum recurso financeiro, como eu falei agora de dízimo, ou talvez até dê seu carro. Você vai ficar em ordem agora. O que Jesus fez aqui foi somente dar uma ordem. Ele disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Só. Só isso. O poder supremo de nosso Senhor seguiu as suas palavras. Ou seja, as chagas, as feridas nos corpos daqueles leprosos foram plenamente saradas e curadas imediatamente após aqueles homens leprosos obedecerem à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem foi qual? Vão e se apresentem aos sacerdotes. Assim eles foram. Eles ficaram olhando aqui e disseram: mas eu estou assim, o que é que eu vou fazer lá? Ele vai dizer que eu estou com lepra, ele vai me mandar de volta. Eles tomaram o caminho e foram. E o texto diz que enquanto eles iam, foram curados da lepra. Queridos, que gloriosa verdade está diante aqui dos nossos olhos, e quão sábio conhecimento aqui também está sendo nos concedido por nosso Senhor Jesus Cristo. Quão benéfico é para todos a singeleza, a simplicidade da obediência ampla, ilimitada e irrestrita às palavras de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quais palavras? Essas. Se queremos ter sabedoria, a origem da sabedoria vem do quê? Do temor ao Senhor. E quantos de nós já não ouvimos Provérbios, capítulo 9, versículo 10? Que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O princípio da bênção nós já sabemos, foi dito várias vezes por mim.
E se eu quebro a cara é porque eu sou um idiota. E se eu quebro a cara é porque eu sou negligente. E se eu quebro a cara é porque eu não sou vigilante. E se eu quebro a cara é porque eu não me coloco no caminho da obediência. Porque o temor significa obedecer, não é temor de ter medo. Eu não vou fazer isso não, senão Deus vai me fulminar, mandar para o inferno. Se você tem esse pensamento na sua cabeça, é porque você nunca conheceu a graça de Deus. Porque se fosse pelos nossos pecados, nós já estávamos tudo no inferno, tudinho aqui, não escapava um. E se tiver alguém dizendo aqui, eu mesmo não, aí que você está mais para dentro ainda. Você é o pior dos piores. A sabedoria se encontra no temor do Senhor, no respeito, na reverência. O cristão que conhece o Senhor, ele enxerga mais longe, de joelho, do que o incrédulo em pé. A visão de joelho é maior do que aquele que dentro da sua soberba, da sua arrogância, se coloca em pé e achando que não. Eu sei qual é a solução, o caminho é esse, e é por aqui que eu vou. As palavras de nosso Senhor, se questionadas e desobedecidas, tal procedimento não trará qualquer benefício para nenhum de nós. Nenhum. Avalie que os leprosos ficassem ali questionando Jesus. Jesus está mandando ir para o sacerdote, para ele lá dar o diagnóstico, dizer, estão curados, voltem para suas casas, voltem para sua esposa, para os seus filhos. E eles ficassem questionando, como é que nós estamos, ainda tudo leproso, Senhor. Que benefício eles teriam? Eles jamais seriam curados. A palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada. Somos uma igreja com uma performance reformada, falamos da sua importância, temos discipulado, temos critérios aqui no púlpito para pregar a palavra de Deus, para ser pregada ela e somente ela, doa a quem doer, dê na cara de quem der. Mas a pergunta que nós fazemos a nós mesmos, nós temos sendo negligentes com a palavra? Porque ela não pode ser negligenciada. Aliás, ela não deve. Poder ela pode, porque a gente negligencia. Ela não deveria. Ao contrário, nós temos é que nos submeter e de forma irrestrita. O que é irrestrita? Sem estar aqui argumentando com ela. É Jesus dizendo, ele é assim. E a gente diz, mas eu penso. Por sinal, vamos ter café com palavra. E nós vamos falar mais ou menos não, sobre isso mesmo. Relativismo. Então a palavra diz isso, eu não penso assim. Meu ponto de vista, pelo ângulo que eu vejo. E quando Jesus fala sobre desobediência, desobediência é desobediência e ponto final. E desobediência é pecar, e pecar é pecado. E pecado para Jesus é pecado. E não tem conversa. Eu não acho isso pecado. Eu digo, bom, aí você tira as contas com ele. Na nossa vida como cristão, nós afirmamos isso de boca, e por várias vezes. Nós afirmamos que as Escrituras Sagradas são a verdade que temos como regra de conduta e de
fé. A gente não tem como ler, a gente não deve ler as Escrituras Sagradas como se leia uma história de quadrinhos, ou de qualquer outro livro, ou um romance. As Escrituras Sagradas devemos lê-las com muita seriedade e responsabilidade. E isso, queridos, é um dever que nosso Senhor exige de todos nós. De todos. Se amamos nossas vidas e queremos nosso bem, devemos obedecer sem quaisquer questionamentos inúteis e também enganosos. Porque quando começamos a questionar a palavra de Deus, a qual nós dizemos que ela é inerrante, nós estamos enganando a nós mesmos. Ou então é porque de fato nós não temos nenhuma ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para discernir a sua palavra. E sabe por que não temos? Porque ele não habita em nós ainda. Porque se tem uma coisa que nós somos ainda, é um cristão somente nominal. O pastor John Charles Riley, ele diz sobre isso o seguinte: é somente no caminho da obediência resoluta, decidida, para ficar mais claro, na obediência empenhada, que Cristo nos encontra e nos abençoa. Se queremos ser felizes e sermos achados abençoados por Deus, o segredo não é outro, é a obediência à sua palavra. O princípio da bênção é andar com o Senhor. E só tem como andar com Ele em obediência. E fim de papo. Salmo 119, 2. O maior salmo que nós temos. E que fala especificamente em quase todos os seus versículos, praticamente todos, sobre a palavra. Ele diz: como são felizes os que obedecem a seus preceitos e buscam de todo o coração. Quão felizes são todos que lutam por obedecer à palavra de Deus. E por lutar, vivem em conformidade com ela, lutando. Ainda que pequemos, e que pecamos, porque somos pecadores. O próprio João diz lá isso, na sua carta. Se dizemos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. O que isso não é licença para pecar. Mas se pecamos, se erramos, essa mesma palavra que devemos obedecê-la, ela nos instrui, nos oferece também os meios de resolver isso. Como? Confessando, se arrependendo e sendo restaurado. E assim conseguiremos ficarmos irrepreensíveis como quando repreensíveis nós somos. Não sei se você está me entendendo. Irrepreensível daquele momento em que nós erramos. Por quê? Porque houve confissão, houve arrependimento. Se houve arrependimento, existe misericórdia. Se tem misericórdia, Ele não nos dá o que a gente merece. E Ele nos dá o seu perdão imerecido. E aí passamos a ser irrepreensíveis. Mas continuamos sendo homens e mulheres que, infelizmente, por nossa natureza pecaminosa, somos ainda
factíveis de sermos repreendidos. Porque, sendo factíveis de ser repreendidos, nós somos ainda do jeito que somos metidos a besta. E avalie se fôssemos perfeitos como Deus é perfeito. Ó Deus, banana para tu. Era isso que a gente fazia. A gente já dá. Talvez com a boca não, a gente não tem coragem para isso. Mas com a vida, com as nossas atitudes. A nossa luta pela obediência aos preceitos de Deus é isso que conta. É um coração segundo o coração de Deus. É um coração sincero. Um coração que se quebranta. Um coração que chora com a verdade de sua vida aos seus pés. A nossa luta, o nosso choro, a nossa guerra contra nós mesmos, contra a nossa carne e todos os inimigos ao redor, é essa luta que conta aos olhos de Deus. Se assim somos sinceros e verdadeiros. Porque tal obediência não deve ser relutante, ou seja, a nossa obediência também ela não pode ser algo resistente e teimosa. Alguma coisa superficial. A nossa obediência ela não deve ser indiferente. A nossa obediência não deve ser uma obediência fria. A nossa obediência não deve ser uma obediência desinteressada e desmotivada. Eu sou por ser. Ou seja, que aí cai o legalismo, que também vai ser tema desse café com palavra. Relativismo e legalismo. Que no final vão dar no mesmo erro. Mas que haja em nós um desejo profundo em vivermos uma vida que agrada a Deus de todo o coração. Terceira verdade e última verdade. Quão sublimes e raros são os corações gratos a Deus. É lindo um coração grato a Deus, mas ao mesmo tempo é raro. Versículo 15 ao 18. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. De todos os 10 leprosos que o Senhor curou, apenas umzinho voltou para lhe agradecer. Precisamos, meus irmãos, olhar de uma forma muito séria as palavras que nosso Senhor pronunciou. E as palavras são essas: não curei 10 homens? Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Embora sejam essas palavras fortes, mas antes disso, entendamos que são palavras que vão investigar nosso interior, o nosso coração, o nosso íntimo. São palavras que adentram nossas profundezas, as profundezas da nossa alma, do nosso coração,
e essas palavras haverão de nos humilhar. Os melhores e mais devotos cristãos, de alguma forma, têm semelhanças com esses 9 leprosos ingratos. Pois temos muito mais disposição em orar do que exercitar nossas vidas num viver prático da adoração. A oração tem seu valor e e tem um valor extremo, importante. Mas só orar e não fazer nada. Oração. Já dizia, eu aprendi ainda, era novo convertido. Orar mais ação. Ora e não faz nada. Então a gente é muito mais para orar do que para fazer. A gente tem que orar, mas tem que praticar. E essa prática ser uma prática de adoração. A gente tem que amar o Senhor, mas não é só com a boca, é com a vida. Nós somos velozes, ligeiros, no pedir a nosso Senhor o que não temos. Mas somos lentos, devagar, quase parando, ou se não parados, ou então não fazemos, que é lhe agradecer pelo que já temos. Olha em Filipenses 4. Acerca das nossas dificuldades, preocupações, ansiedades, etc. Ele diz que a gente tem que entrar diante do Senhor com oração e súplicas, gratos pelo que vamos receber, não pelo que já recebemos. A nossa alma é cheia de muitas lamentações, de queixumes, de descontentamentos. E muitos demonstram sua gratidão de forma reservada e escondida. Mas para falar das aflições, para falar das dificuldades, bota na Globo, na Record, na Bandeirantes, no CNN, bota em todo canto. Para demonstrar gratidão não é reservado, é sem ninguém ver. Bota nos 4 cantos do mundo as dificuldades, as aflições, os choros, a dor. E queridos, olha, eu não tenho qualquer alegria e felicidade em afirmar essas coisas. Até porque essa palavra está sendo ministrada para todos nós. Mas uma coisa é certa, quem de forma sincera, avaliar os muitos que professam fazer parte da igreja do nosso Senhor, e também os que ainda não fazem parte, e também aqueles que ainda fazem parte deste mundo, haveremos de concordar quão verdadeiras são estas afirmações que até agora nós temos falado. Uma das vergonhas que tem escandalizado o Evangelho de Nosso Senhor, sem dúvidas, é a grande ingratidão dos cristãos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, através de suas próprias vidas. E de todas as formas que você pensar e imaginar. O Evangelho tem sido envergonhado nos púlpitos, nas doutrinas espúrias, sujas, e nas vidas de todos nós cristãos.
que venhamos orar para que jamais nos esqueçamos de sempre pedirmos ao Senhor que tenhamos um espírito de gratidão. Porque ter um espírito tal como esse é justamente isso que agrada a nosso Senhor. São nesses que Ele se deleita em conceder as riquezas da graça. São a estes que Ele outorga maravilhosas bênçãos. São todos os que têm esse espírito de gratidão que são achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Que sejamos achados como servos bons e fiéis, assim como foram os servos do Senhor nas Escrituras, tal como o servo Davi, o servo Paulo, João, Pedro, Barnabé e por aí afora. O grande testemunho de uma alma perdida que foi achada pelo Senhor, sabe qual é o grande testemunho? É uma gratidão intensa e eterna. Esse é um grande testemunho. Porque se nós formos gratos ao Senhor com toda essa intensidade, só tem uma forma de agradar ao Senhor. É viver no centro da sua vontade. O Senhor não quer rito, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer seu dinheiro. O Senhor não precisa do seu dinheiro, nem do meu. Se você não quer investir no reino dos céus, Ele arruma quem? Inclusive o diabo, os filhos do diabo. O Senhor não quer nada disso. Agora, todas essas coisas que eu estou falando, e muito mais, refletem gratidão ao Senhor. A minha vida no todo, e a minha vida não consiste só em fazer parte da igreja num domingo. A minha vida não consiste só em vir pregar uma vez, ou porque eu prego. A minha vida cristã que agrada ao Senhor, e agrada pela minha gratidão, não é porque eu sou dizimista. Não é porque eu evangelizo. Não é só porque eu oro. Não é porque eu sou melhor mais numa coisa e nas outras eu não faço nada. A gratidão do Senhor está em tudo, em nossas vidas. E quando as nossas vidas estão no centro da sua vontade. É isso que alegra o coração do Senhor. Deus não precisa de presentes, o presente que Ele quer é a nossa vida vivida em gratidão. Tenho certeza que todo pastor fiel às Escrituras Sagradas, e fiel quando eu estou falando, dentro desse aspecto que nós estamos dizendo aqui. Todo pastor sério, todo líder de uma congregação, seja ela grande ou pequena, se ele for sério, ele vai dizer, olha, eu estou até falando porque meu aniversário é até dia 21. Estou dando, me veio a memória agora que é dia 21. Para vocês não se esquecerem, porque senão, se não der o parabéns, eu perco a salvação. Mas o maior presente que um pastor pode querer não é uma festa, um bolo, um carro. Não. É ver as ovelhas dele, não, do Senhor. Ouvindo o Evangelho, colocando na mente e vivendo a vida. E não vivendo aí em complicações e complicações. E não se envolvendo em problemas difíceis. Tem problema difícil para a gente enfrentar? Tem, eu enfrento, você vai enfrentar. Mas o Senhor dá a solução, como há pouco a gente falou aqui. O Senhor dá a solução. O que vai alegrar o coração do sumo pastor é isso.
E dessa desgraça desse pecador aqui, é coisa parecida. Inclusive, eu estou inserido nas ovelhas do Senhor, que eu sou ovelha dele também. Da mesma forma que ele admoesta a igreja no dia de hoje, admoesta também meu coração. Desse triste aqui. Um salvo é feliz em tudo e por tudo. E sabe por quê? Porque ele é grato pela bênção da misericórdia e da graça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que ele é feliz. Ainda que chorando, mas ele é feliz. Ainda que sentindo dor, mas ele é feliz. Filipenses 4,6 falei com ele rapidamente aqui, mas vamos ler esse versículo. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Queridos, se nosso desejo é não ficarmos preocupados com coisa alguma, e é evidentemente que aqui existe a preocupação exacerbada, não é preocupação responsável. Preocupação responsável é bíblico, é correto. Nós temos que, além de orar pedindo a Deus as nossas necessidades, mas nós temos que viver muitíssimos agradecidos por tudo que o Senhor já nos concedeu. Nós temos que, antes de tudo, expressarmos nossa gratidão, seja no falar e muito mais ainda no viver. Certa pessoa, ela resumiu este versículo 4,6. Eu até não me lembrava mais dessa frase. E ela resumiu da seguinte forma. Filipenses 4,6. Ansioso por nada, orando por tudo, agradecido por qualquer coisa. Ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Um salvo independente de qualquer coisa sente-se motivado pela gratidão do grande favor da graça de Deus em seu Filho Jesus. Gratidão é algo que só é expressado quem de fato experimentou e por isso valoriza o favor imerecido. Vou partindo aqui para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Precisamos correr, queridos, nossa corrida cristã, mas precisamos fazê-la cheios de muita gratidão, porque é só assim que conseguiremos lutar o bom combate. É só assim que nós vamos conseguir terminar a nossa corrida. E é só assim que em todo o tempo permaneceremos fiel, guardando a nossa fé. E Filipenses capítulo 1, versículo 20 diz: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Um grato, repito, um grato, tem preocupação de viver uma vida em que Cristo seja honrado. Mas um grato tem preocupação que Cristo seja honrado em todo o tempo de sua vida, seja também, inclusive, no momento da sua morte. Eu já celebrei alguns funerais.
Mas poucos foram os funerais que eu li esses 2 versículos. Mas quando eu fazia essa mensagem, um me veio à memória. Sim, como um flash. E que falei tranquilamente. Falei, pastor Antônio, sem sentir remorso de nada. Sabendo que estava expressando verdades. Um testemunho verdadeiro. Teve outros, mas esse que me veio à memória, num flash. Quando citei essas palavras, não foi inclusive no velório, porque velório não teve. Foi no próprio enterro, sepultamento. E vocês conhecem ele. Sóstenes Luna. Citei no momento de choro e de tristeza esses versículos, com o coração e com a alma em alegria. Porque eu estava falando da expressão da verdade de um homem que lutou o seu bom combate, que terminou sua corrida e permaneceu fiel ao Senhor e Salvador. Com o coração cheio de alegria, alma exultante. Falei, implicando na pessoa do meu irmão, pastor Sóstenes, daquele que também, da mesma forma, tinha grande expectativa e esperança na vida dele. Porque um grato é isso que ele tem. É essa expectativa. É essa esperança. De jamais ser instrumento de vergonha. Do Senhor da sua vida. Do seu Salvador. Mas a expectativa é que ele continuasse a trabalhar. De forma corajosa e ousada, independente das dificuldades. Como sempre ele fez, como diz Paulo, como sempre fez. Mas o que importa é que Cristo, meu Senhor e meu Salvador, ele seja honrado e não envergonhado pela minha vida, pelo meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. E assim foi na vida do nosso querido irmão, pastor Sóstenes. Quer na vida e até na sua morte. Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, foi honrado. Um grato tem preocupação de viver uma vida em que Cristo seja honrado. Um grato tem preocupação que Cristo seja honrado em todo o tempo de sua vida. Vida e morte. Portanto, meus irmãos, se assim queremos viver, que venhamos orar para que tenhamos sempre o pleno e profundo conhecimento de nossa pecaminosidade, de nossa culpa e de nossa completa falta de merecimento. Que venhamos orar para que não esqueçamos disso. E quando somos cheios desse sentimento, estaremos também cheios de convicção de quão devedores somos da graça divina, como também que nada merecemos, exceto uma coisa, que é o que nós merecemos: toda a profundeza do inferno, completo de muito choro e de ranger de dentes. Amém? Ministério de louvor, por favor.
ao tempo que, por não termos recebido o que merecemos e não recebemos até hoje, todos os dias de nossas vidas, nós devemos estar bendizendo e não maldizendo, louvando e glorificando ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se é essa a certeza que nós temos, que nós não temos recebido o que merecemos, mas só poderão expressar tal gratidão a Deus, só poderão expressar esse tipo de gratidão a Deus. De outra forma não vai ter condição. Vai ser sempre aquela relação superficial, sabe? Do parece, mas não é. Eu não era crente nessa época não, mas acho que usaram muito corega, aquele negócio de dentadura. É do teu tempo, não? Ela riu ali. Corega, parece, mas não é. Esse não vai ter gratidão. O parece, mas não é, não vai ter gratidão. Somente irão sempre expressar gratidão a Deus aqueles a quem Ele abençoa com a felicidade da humildade. Quando deixa de ser arrogante e verifica que é um miserável, desgraçado pecador. E aí dentro dessa humildade reconhece o que merece. E reconhece o único que pode lhe dar o que ele nunca vai merecer. Reconhece Jesus como pagamento dos seus pecados. Somente esse vai ser grato quando ele se humilha, quando ele se torna humilde, quando a arrogância cai por terra. Então ele vai reconhecer em Cristo sua única possibilidade de justificação, sua única saída para não passar o resto da eternidade no inferno, aonde ele merece passar. Mas agora em humildade, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, meu mestre, meu Salvador, tem misericórdia de mim. Gratidão, queridos, é fruto que só poderá frutificar, surgir de uma árvore que tem uma raiz profunda na humildade. Cuidemos da nossa arrogância. Cuidemos da nossa presunção. Cuidemos do nosso orgulho. Porque não somos nada. Do pó viemos e do pó voltaremos. Seja você quem for. Mas se de fato nos tornamos um dia humildes por meio do processo sobrenatural de Deus em nossas vidas através do seu Espírito Santo, o nosso fim não é só a terra e a eternidade do inferno, mas agora temos a promessa da eternidade no céu e da ressurreição do nosso corpo, e agora num corpo incorruptível para a glória de Deus, aonde lá não vai ter mais choro, mais doença, mais dor, nem sequer mesmo a morte. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um de vós.
Vamos louvar o Senhor.